Deus os abençoe. Zacarias 14, 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O Espírito Santo foi solto na hora do entardecer. Nós temos, pela Escritura, que o Espírito Santo foi derramado no tempo dos apóstolos, exatamente no amanhecer. Ali estava o Espírito Santo sendo derramado. Mas, depois deste tempo, aí o Espírito Santo foi preso. Foi derramado, o povo recebeu sua força, sua influência, seu poder para viver a igreja primitiva, mas no decorrer das eras, o Espírito Santo foi preso, ao ponto que na terceira era a igreja não esperou o casamento com Cristo, que seria na sétima era. Mas a igreja casou com o Estado, sob Constantino, e aí estava prendendo o Espírito Santo. Por isso nós temos, nas 7 eras, o Espírito Santo não podendo fazer as coisas. Ele não podia revelar, ele não podia restaurar, porque ele estava preso, porque acabou o período primitivo e a igreja acabou prendendo o Espírito Santo. Tem muito crente, muitos de nós prendemos o Espírito Santo para o Espírito não nos libertar. Fazemos coisas contrárias ao Espírito Santo e ele não pode nos libertar. Aí Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas a maioria das pessoas estão ainda amarrando o Espírito Santo. Vê se eles querem a Bíblia neles. A Bíblia, a palavra, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, o batismo em nome de Jesus Cristo, que é o primeiro passo, a igreja não quer. Por quê? Porque ela prendeu o Espírito Santo durante as eras. Não foi a verdadeira igreja, foi a falsa. Porque depois Deus teve que começar a levantar a obra do Espírito Santo através de Lutero. O que é justificação? Não é o Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. O que é santificação? Também não é o Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não é línguas estranhas. O Espírito Santo é quando ele manifesta outra vez. Quando Deus vem para soltar o Espírito Santo, que a igreja, através de seus credos e dogmas, prendeu o Espírito Santo. Você pode ver que a igreja que prendeu e prende o Espírito Santo até hoje, põe uma mulher como pastora, como bispa, como pregadora. Agora, procure isto quando o Espírito Santo operou na igreja. Você não vai encontrar, porque quando os apóstolos, cheios do Espírito Santo, vinha dando doutrinas, a mulher fica calada na igreja. Ela não tem um ofício
como o pastor tem um ofício. Isso é a Bíblia. Mas por que ela tem hoje? Porque a igreja prendeu o Espírito Santo. Por que vocês não têm o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque vocês estão ainda falando Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Porque a igreja prendeu o Espírito Santo. Então o povo não sabe nada, porque o Espírito Santo está preso, ele não pode operar, ele não pode trabalhar, as pessoas não dão lugar ao Espírito Santo. Então Deus não pode fazer nada por elas. Até que chegasse o tempo de Deus soltar o Espírito Santo, outra vez. Por isso nós lemos aqui em Zacarias 14, 6 e 7, esse tempo que acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, é o tempo de Lutero, Wesley, Pentecostes. Não era tempo de luz, mas não era tempo de espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. Esse dia de Lutero, Wesley e Pentecostes, nem dia nem noite. É como a igreja, que nem é quente nem é fria. Ela é morna. Assim, nesse período, nesse espaço de tempo do Espírito Santo, operando em obras com Lutero, Wesley e Pentecostes, foi exatamente o dia que nem era dia nem era noite. Aí o profeta vem e diz, profeta Zacarias, já profetizando, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Você sabe que no tempo do amanhecer houve luz. Jesus veio. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele tinha que ser derramado sobre a igreja. Ele foi derramado no Pentecoste. O Espírito Santo estava solto, porque foi derramado no Pentecostes. Os irmãos receberam o Espírito Santo. A igreja foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo creu na doutrina dos apóstolos naqueles dias. Mas logo que morreu o último apóstolo, que deve ter sido João, depois que ele morreu, aí a coisa foi só piorando, ao ponto de não ter nem dia nem noite. Aquilo ali é trevas. O que acontece é que a igreja, depois do Pentecostes de Pedro, Paulo, a igreja perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou preso. Aí ele ficou trabalhando em obras apenas. Mas o que Deus quer, meu irmão, é entrar em mim, entrar em você. Deus na igreja. Porque nesse tempo da tarde, você vê o irmão Brana pregando, Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado, no milênio. Mas se a igreja não teve luz nem de Deus em Cristo, como que ela terá luz de Cristo na igreja, que foi o período de Filho de Deus, durante o espaço das 7 eras da igreja? A igreja prendeu o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a trabalhar, ter uma obra apenas dele, com Lutero, Wesley, Pentecostes, mas não era ainda a luz total, não era nem dia nem noite. Não era o verdadeiro cristianismo, mas não era também o falso. Era uma mistura que nós viemos através de Lutero, que ainda o povo dos seus dias fumava. Através de Wesley, que o povo era santificado nos seus dias. E dos pentecostais, que nos seus dias o povo operou mais dons de cura divina, de falar línguas, de expulsão de demônios. Contudo, Lutero também fazia isto. Wesley, principalmente,
fazia isto, orou até pelo cavalo dele que adoeceu na caminhada, que nós andamos de carro, né? Mas o Wesley era de cavalo, era a cavalo. Muitos andam de avião, né? Mas o Wesley era a cavalo. Então ele teve que parar, orar pelo cavalo para prosseguir a viagem. Então havia a manifestação dos dons, mas Deus ainda não tinha descido em plenitude, porque eles tinham prendido o Espírito Santo depois que os apóstolos morreram. Aí vê essas falsas doutrinas, o povo crendo em Santíssima Trindade, que os apóstolos nunca creram. Os apóstolos criam que Deus é um. Os apóstolos não criam que era 3 pessoas na divindade. Você pode procurar na Bíblia e você vai encontrar. São João esclareceu sobre isto, Paulo falou sobre isto, Pedro falou sobre isto. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. Eles não criam em 3 pessoas, mas a igreja depois prendeu o Espírito Santo e mostrou para o povo que Deus era 3. E colocou mulher no pedestal, colocando ela para ser uma ministra, uma pregadora, quando a Bíblia diz: não permito, porém, que a mulher fale na igreja. E não é só falar porque elas eram tagarela, não. Paulo chegou a mostrar que ela não podia ensinar, mas ela tinha que aprender com o marido. E se ela precisasse saber de alguma coisa, perguntar ao marido em casa. Certo? Isso é o que Paulo ensinou. Mas a igreja depois prendeu o Espírito Santo e colocou ela para fazer as coisas. E ela vem até neste século que estamos vivendo, Laodiceia. Laodiceia quer dizer direito do povo. Então o povo tem direito, filho. Tem direito de fazer o que quer. Tem direito de casar, de divorciar. Certo? Tem direito de agir como homem ou como mulher. A mulher também agir como homem. Tem direito, é tempo disso daqui. É da era de Laodiceia. Mas é o tempo que o Espírito Santo está preso. Nós lemos aqui que na hora do entardecer, o Espírito Santo é solto. A hora do entardecer foi a hora que Deus veio em carne outra vez. No amanhecer, Deus veio em carne. Ali estava a luz. Agora no entardecer, Deus veio em carne. É por isso que Zacarias 14:7 diz: no entardecer haverá luz. Se ele pudesse explicar mais para nós, ele diria: luz como houve no amanhecer. Mas o irmão Branham veio e pregou sobre isso para nós, e nós tomarmos conhecimento desta operação de Cristo. 203, a festa das trombetas, o mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne, lá atrás, no princípio, com o povo oriental, viverá outra vez com o povo do ocidente, no tempo do fim. Haverá luz no entardecer. Então, o irmão Branham já está revelando tudo claro para nós. O povo aqui no entardecer nos Estados Unidos, onde o sol se põe, que é exatamente no entardecer que haveria luz, ali estava Deus em carne outra vez, como Deus veio em carne no amanhecer. Só que no amanhecer ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Não precisou de sexo e trouxe o nome do Pai. Agora, quando ele vem trazer o seu novo nome, ele vem manifestado num homem igual a nós, que nasceu pelo sexo igual a nós. Deus escolheu aquele pai, aquela mãe, para trazer aquela criança. E logo Deus diz para ele: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, isto é, não prostitua, porque eu tenho um trabalho para ser realizado através de você. Deus cumpriu sua palavra.
no entardecer, houve luz. Era Deus em carne. É por isso que vocês não têm luz do novo nome, porque vocês prenderam o Espírito Santo. Então vocês não têm luz. Quando Deus vem através do profeta e solta o Espírito Santo, na hora do entardecer, o Espírito Santo é solto. Aí irmão Brana vai embora. Em 1965, irmão Brana vai embora, Deus o leva. O que aconteceu? A igreja do próprio profeta, do Tabernáculo Branco, Jeffersonville, e outros lugares, prendeu o Espírito Santo outra vez. Por que eles prenderam? Porque não pregaram o que o profeta pregou na abertura dos selos. Para abrir o selo, o profeta diz: a era tem que terminar, o cordeiro tem que sair do trono. É só você ler a brecha, o primeiro selo, que você vai ver isto que o irmão Brana deixou mais claro nestas duas mensagens para nós. Porque era a abertura da palavra, era soltar o Espírito Santo sobre nós, a igreja. Mas irmão Brana morre, aí a igreja prende o Espírito Santo outra vez. Não deixa o Espírito Santo trabalhar na terceira puxada. Ele não pôde trabalhar. Não pôde realizar a terceira puxada nos dias do irmão Brana, porque o irmão Brana ouviu Deus dizer: não diga a ninguém. Por quê? Deus já sabia. Esse povo dos Estados Unidos prendeu a revelação. Quando? É só você ler o final do 6º selo, perguntas e respostas sobre os selos, que você vai ver o irmão Brana dizendo: o que Deus fez nesta semana, duvido que vocês tenham visto. Isto é, vocês têm prendido o Espírito Santo, amarrado o Espírito Santo, outra vez, depois dele ser solto na revelação dos selos, que vocês deveriam entender esta revelação, que aí está o novo nome. Deus veio em carne no amanhecer com o nome. Deus veio em carne no entardecer, haverá luz. Que luz? A luz do nome outra vez, que é o novo nome. Mas eles prenderam o Espírito Santo. É por isso que o povo da mensagem não preocupa com os selos, com o novo nome, com os trovões, com o cordeiro que saiu do trono. Eles não preocupam. Por quê? Porque eles prenderam. Seus pastores, suas igrejas, prenderam o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não pode trabalhar. O Espírito Santo pode alegrar eles. Ah, você vai notar isso. O Espírito Santo pode deixar dons no meio deles. Eles pulam, eles gritam, eles choram, eles até sorriem da alegria daquilo que eles têm. Mas eles têm prendido o Espírito Santo. Outra vez, que o Espírito Santo é a revelação. O Espírito Santo é os 7 selos revelados, 7 trovões, novo nome. Você não pode ter o Espírito Santo nesse tempo final se você não crê no novo nome. Você não tem o Espírito Santo. Você está enganado e enganando os outros. Porque é tempo de você ter o novo nome. As pessoas que não tinham o nome de Jesus Cristo, não tinham o Espírito Santo. Elas tinham os dons, mas não tinham o Espírito Santo. Porque eles tinham que arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37, 38. E eles então ficaram apenas com um dom do Espírito Santo e não com o dom do Espírito Santo. Eles pegaram um dom para eles. Assim a igreja, o povo da mensagem, tem feito a mesma coisa. Prenderam o Espírito Santo que abriu a palavra. Prenderam o Espírito Santo que revelou o novo nome. Prendeu o Espírito Santo que veio com todo o poder e mostrou que a era tinha que terminar, o cordeiro sair do trono, o tempo acabar, Apocalipse 10, 6. O tempo acabar, o cordeiro converter em leão, Apocalipse 10, 3. Eles prenderam. O povo não pode ouvir estas coisas porque o Espírito Santo está preso.
preso pelos pastores. As igrejas têm prendido o Espírito Santo. A irmã Brana vem, diz no 205, a festa das trombetas. O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos. Mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem do entardecer. O Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Mas eles não aceitam o Espírito Santo de volta à igreja. Aí você diz, bom, mas foi caído no Pentecoste, foi derramado no Pentecoste, tudo bem, mas depois foi preso. Já na terceira era da igreja, a igreja já era o trono de Satanás, que habitava ali no meio dela. E assim vem prosseguindo. Quando chega no tempo do profeta William Branham, vem a luz no entardecer. Isto é, os selos são revelados. É luz daquilo que não tiveram durante 7 eras da igreja. Porque não podiam ter? Porque o Espírito Santo estava preso. E os mensageiros não podiam revelar, porque não era dia dos mensageiros revelar. Era na voz do 7º anjo, era um só. Agora, isso aconteceu. Eu estou te dizendo que o Espírito Santo, depois de ter sido preso pela igreja da mensagem, pelos pregadores da mensagem, que não crê na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, eles não creem. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está solto outra vez. Agora, a noiva soltou o Espírito Santo outra vez. Aí nós podemos ver o novo nome, porque é o ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11. É o ministério da esposa soltando o Espírito Santo sobre nós. Vamos ter poucos pastores que soltam o Espírito Santo para a igreja, mas vamos ter centenas e centenas de pastores, até milhares, dentro da mensagem, prendendo o Espírito Santo para que a igreja não saiba nada dos selos, nada dos trovões, não creia no novo nome. São pastores prendendo. E o Espírito Santo, pela mensagem da esposa, está soltando, porque soltou no tempo do irmão Branham a revelação, mas eles não podiam continuar com aquela revelação. Então eles prenderam o Espírito Santo desde o tabernáculo Branham, em Jeffersonville, que ali eles, depois que o irmão Branham morreu, eles criam e crê na ressurreição isolada até hoje do irmão Branham, que ele vai ressuscitar para poder revelar essas coisas, que já estão reveladas, mas para eles não vê novo nome, eles não vê, eles prenderam o Espírito Santo, e muitos são membros de pastores, que lá atrás já prendeu o Espírito Santo, e esses pastores lá de trás geraram mais pastores que prendem o Espírito Santo, que não deixam o Espírito Santo agir na igreja em forma de palavra, da mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas na hora do entardecer, o Espírito Santo foi solto. E graças a Deus, agora que nós já estamos quase no amanhecer outra vez, porque o anoitecer veio o profeta, seu ministério pegou do entardecer à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, 25:6 de Mateus. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Quem fez isso foi o William Branham, foi o 7º anjo, para dizer para a noiva de Apocalipse 10, 8 a 11. Aí vem o esposo, para dizer para ela, você sabe quem é o esposo? É a palavra revelada, é os selos revelados. Você sabe que a terceira etapa é a revelação dos 7 selos. Então, esta esposa soltou o Espírito Santo sobre os seus membros. Hoje, esta igreja, ela não prende o Espírito Santo, a mensagem revelada,
Vou repetir para me terminar. Mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. O Espírito Santo, de volta à igreja outra vez. Cristo. Olha o que é o Espírito Santo. Cristo. Ele mesmo. Então você deveria saber quem é que estava no entardecer. William Branham estava com o seu corpo próprio para Cristo. Cristo mesmo, no entardecer, ele mesmo, revelado na carne, não é nas carnes não, é um homem só, revelado na carne humana na hora do entardecer, revelado em Branham na hora do entardecer. E as pessoas continuam ainda presas porque querem, mas o Espírito Santo foi solto sobre a igreja agora, desde o ano 2000, o Espírito Santo soltou outra vez sobre a igreja, porque teve revelação que chegou à igreja e ela pôde sentir que o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar nela, de posicioná-la em seu devido lugar. Mulheres, crianças, jovens, velhos, obreiros, pastores, evangelistas e assim por diante, todos são posicionados em seu devido lugar, porque a mensagem que soltou o Espírito Santo sobre nós foi a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Soltou o Espírito Santo para que pudéssemos ver essas coisas. 206, para me encerrar, a festa das trombetas. Houve 3 estágios disto. Como eu disse, os mártires e a era dos mártires, por isso nós temos os mártires na era primitiva e a era dos mártires, por estas coisas, por esta palavra, que eles morreram. Então vem o estágio dos reformadores, Lutero, Wesley, Pentecostes, estágio de reformadores. E agora, no tempo de William Branham, e agora, o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, era o tempo da chamada. Terminando a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. É isto certo? É certo. Isto é certo, irmão Branham. O mistério de toda a Bíblia agora é conhecido pela noiva. O noivo revelou ao profeta do último dia. É aquela revelação que é trazida à noiva, que saiu daquela costela de Apocalipse 10, de 1 a 7. A noiva é aquela costela que saiu dali para poder ouvir aquela palavra e soltar aquele Espírito Santo da revelação, dos selos, dos trovões, do novo nome sobre o povo. Se você não pertence a esta noiva, você não tem o novo nome, você não tem os 7 trovões revelados, você não sabe que o Cordeiro saiu do trono e por que ele saiu, você não sabe por que a era de Laodiceia tinha que terminar, porque o último eleito tinha que entrar. Mas se você for desta noiva, você tem esta revelação, porque o Espírito Santo foi solto sobre nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor dá de podermos ter o Espírito Santo em forma de palavras, palavras reveladas, mensagens pregadas pelo seu profeta, que tem nutrido a nossa alma e nos posicionado em sua presença. Ajuda esta igreja, abençoe meu irmão, minha irmã, encha-os do Espírito Santo, que é a palavra do dia, que são os selos revelados, os trovões revelados, o novo nome manifestado. Enche esta igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de conhecer.
conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa sabedoria eterna desse Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discerne minhas intenções, são minhas convicções, a revelação dos selos. Eu sou um filho dos céus, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento, pois foi no HM que ele mesmo me chamou. Com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já eu à luz do dia posso ver hoje quem sou. Trovões são minhas convicções, é a mais pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade. A mensagem de João é santa convocação, o meu nome foi chamado. Nestes selos revelados, eu sou o filho dos céus, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento, pois foi no HM que ele mesmo me chamou. Pedido de oração em favor do irmão Áquila Michael, sobrinho do irmão José Antônio Costa, que está precisando se fortalecer. E também pelo pai do irmão Áquila e o irmão dele. O pai é João e o irmão é o irmão Douglas. Oração também em favor de aniversariantes do dia de hoje. É o meu filho Benjamin, está fazendo 9 anos. E a esposa do Jonathan, né? A irmã Sirlene. Deus abençoe. Grande Criador, o Senhor pode manifestar aquelas bênçãos que foi nos dada no Calvário sobre o irmão Áquila, seu pai, seu irmão, também sobre os aniversariantes. O Senhor pode derramar a bênção do céu para que cada um possa sentir animado, fortalecido. Aquele que está doente seja curado, porque aquele dia no Calvário o Senhor levou sobre si toda a enfermidade do Áquila e de todos nós. Estamos agora recebendo estas bênçãos que já foram derramadas, Pai. Estamos agradecidos ao Senhor. Continua abençoando também a mãe do irmão Ronaldo, ali em Tubarão, que ela seja recuperada, abençoada por Ti, no nome do Senhor Jesus, que ela tenha a saúde que ela precisa, Pai. É a minha oração, no nome de Jesus Cristo, reconhecendo
que o Senhor já tem feito por nós. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus amados, muito obrigado mesmo, cada um de vocês, por estarem conosco. E sábado e domingo, às 19h, teremos a oportunidade de nos encontrarmos outra vez. Eu aqui e você no seu lar, não é? Enquanto não há as reuniões presenciais, então nós devemos usufruir desta bênção da palavra através da internet. E tem também os demais pastores que fazem culto durante a semana. Você tendo o seu tempinho, escute. Falou, meu irmão? Minha irmã, Deus te abençoe. Muito obrigado e uma boa noite.